a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu querido, contigo, minha querida, onde você estiver aí agora. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante. Tão bom saber que as misericórdias dele se renovaram esta manhã. E é tão necessário lembrarmos disso nesses dias de tantas crises, de tantas tribulações, de tantas tempestades. E muitos pensam o seguinte: como eu posso estar sofrendo tanto se eu tenho uma proximidade com Deus, eu amo a Jesus, por que eu estou passando por isso tudo? É interessante, porque muitos pensam que quando a gente está próximo a Jesus, a gente não vai ter mais problemas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Há um texto muito interessante que mostra as pessoas que mais eram próximas de Jesus no relato da Bíblia, os apóstolos. Esses apóstolos estavam com Cristo e, no meio de uma travessia de barco, houve uma tempestade. Eu gostaria de ler esse texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto. Se você está sem a Bíblia, ouça a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao capítulo 5, versículo 2. Diz o texto o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra banda. E eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia e quase ia afundar. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os apóstolos despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que a gente morra? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse texto é muito interessante porque ele narra um episódio difícil na vida de Jesus e dos apóstolos. Certamente mais difícil na vida dos apóstolos, porque eles pensaram que iam morrer. Estavam atravessando, diz o texto que Jesus tinha dito: olha, a gente vai para outra banda, né, e vamos cruzar de barco. E ele entrou no barco e dormiu. Dormiu. E de repente começou a chover, chover, chover. Esse texto mostra que mesmo quando estamos com Jesus, coisas podem acontecer. Quando Jesus está no barco, algumas coisas acontecem. O que acontece quando Jesus está no barco? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que algo não acontece quando Jesus está no barco, ou algo não necessariamente não vai acontecer. O versículo 37 diz assim: levantou-se grande temporal de vento, as ondas subiram. Não é? Quando Jesus está no barco, não quer dizer que você não vai ter problemas. Muitos acham que ter a vida com Deus, de proximidade com Jesus, implica estar livre, isento de problemas. É quase como se estivéssemos blindados a problemas. Antes fosse. Mas homens e mulheres de Deus passam por dificuldades, passam por provações. Homens e mulheres de Deus consagrados, com a vida íntima com Jesus Cristo, nessa linguagem figurada, com Jesus no barco, passam por tempestades. Esse texto é importante para a gente lembrar disso. Se te ofereceram, se te prometeram, após se encontrar com Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador, que você não teria mais problemas, essa promessa ela não tem base bíblica. Porque Jesus disse em João 16:33, disse aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não fez propaganda enganosa, e os discípulos e os apóstolos sabiam muito bem disso.
Quando ele disse, o mundo passaria por aflições, eles devem ter pensado, Jesus, a gente sabe que é isso, que nós temos passado por aflições e com o Senhor no barco. Mas é isso. No Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Quer dizer que é possível, sim, não é desejável, mas a gente pode passar pelo vale da sombra da morte. Estar com Jesus no barco não quer dizer que nós não vamos passar por problema. O texto ainda, dessa passagem das Escrituras, nos traz outra verdade. O versículo 38 diz assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. É interessante pensar que Jesus estava dormindo, em silêncio. A gente aprende com esse texto que o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que a gente vai ouvir Jesus falando o tempo inteiro. Não quer dizer que Jesus vai estar se manifestando o tempo inteiro. A presença de Jesus na nossa vida não implica em Jesus falar conosco o tempo inteiro. Às vezes Jesus vai dormir. Às vezes Jesus vai se quietar como se não existisse mais. Você já passou por essa situação? Do silêncio de Deus? A Bíblia está repleta de textos, né? O salmista diz, ouve, ó Deus, atende o meu clamor, diz o Salmo 61. O silêncio de Deus não implica a ausência de Deus. Muitas vezes Deus se cala para que a gente possa ouvir o nosso próprio clamor, ouvir os nossos próprios problemas. Quando Jesus está no barco, o silêncio pode acontecer. Jesus, às vezes, ele fica dormindo, silencioso, para que você cresça, aprenda. Quantos pais não fazem isso? Os pais ficam observando os filhos de longe, quietos, silenciosos, deixando os filhos passarem por situações para que esses meninos, essas crianças cresçam. Estar com Jesus no barco não quer dizer que Jesus vai falar o tempo inteiro. Ter Jesus na sua vida não quer dizer que Jesus vai ficar o tempo inteiro falando com você. Às vezes ele vai silenciar. E você tem que aprender a dizer, Senhor, onde tu estás? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Estar com Jesus no barco não quer dizer que você não vai ter problemas. Estar com Jesus no barco não quer dizer que você vai ouvi-lo o tempo inteiro. Estar com Jesus no barco, aqui no versículo 40 diz assim, por que sois tão tímidos, disse Jesus, vocês não têm fé? Depois de acordado, por causa da tempestade, os discípulos acordaram, Jesus pergunta para os discípulos, vocês não têm fé? Por que vocês me acordaram? Vocês não têm fé? Estar com Jesus no barco não quer dizer que Jesus vai ter que fazer tudo. Jesus esperava que eles soubessem lidar com aquela situação aflitiva. Se tivessem fé, eles poderiam sim resolver aquele problema. Muitas vezes, o que acontece conosco é isso. Nós esperamos que Deus faça tudo e muitas vezes Deus quer que a gente faça, que nós possamos agir. É conhecidíssimo o texto, quando Lázaro estava morto, e Jesus chega para fazer a ressurreição de Lázaro e ele manda que os homens que estavam ali movessem a pedra de frente do sepulcro. Você conhece essa história, né? E Jesus, depois que os homens movem a pedra, Jesus diz para Lázaro, Lázaro, sai! E Lázaro sai vivo. É interessante, por que Jesus, já que Jesus ressuscitaria um morto, por que Jesus não mandou logo a pedra sair? Porque Jesus, ele entende o seguinte, você pode fazer certas coisas, meu filho, faça. Desde que o sobrenatural eu faço, mas faça o que está às suas mãos. Muitos de nós queremos prosperidade, queremos saúde, e não trabalhamos, e não vamos ao médico. Nós temos que agir. E Jesus, ele quer que nós tenhamos ações no nosso cotidiano, não somente esperando que ele faça coisas sobrenaturais. Temos que agir e contar com o poder sobrenatural de Deus. Estar com Jesus no barco não quer dizer que nós temos que ficar parados. É o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, confesse, se humilhar e orar, eu virei e sararei a vossa terra. Há um condicionante, se meu povo. Se meu povo se humilhar e orar. Então nós temos que agir sim. Estar com Jesus no barco não quer dizer que nós não vamos ter problema. Estar com Jesus no barco não quer dizer que ele vai ficar falando o tempo inteiro. Estar com Jesus no barco não quer dizer que Jesus vai ter que remar, vai ter que fazer tudo no barco, você vai ter que agir também. E estar com Jesus no barco é garantia de chegada ao destino. Eu volto para o versículo 35, Jesus disse, no começo do texto, né? Sendo já tarde, disse Jesus, passemos até a outra banda. Jesus falou que eles chegariam à outra banda. Ele prometeu que eles chegariam lá. Então, se ele tinha prometido, eles iam chegar.
Estar com Jesus no barco é garantia de que eu vou chegar no meu destino. Tem um cântico lindo, um hino, porque ele vive, você conhece, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas tem uma parte no hino que diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, porque eu verei na glória o meu Senhor que vive está. Estar com Jesus no barco é saber que eu vou chegar lá no outro lado do mar. Mas no mar da minha vida. Estar com Jesus em mim quer dizer que mesmo que eu passe por problemas, mesmo que eu morra, eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar na eternidade, porque Jesus está no barco. Lembro da história de um casal de missionários que trabalhou muitos anos num continente distante, num país distante, sofreu muito. E nessa época, eles viveram há décadas atrás, eles não tinham condições de viajar de avião, era de navio mesmo. E depois de trabalharem muitos anos no campo missionário, de plantarem uma igreja, um ministério, eles voltaram para o seu país de origem. E naquela época não tinha internet, eles mandaram cartas avisando que estavam voltando, depois de anos, já na sua aposentadoria como missionários. No navio, demoravam dias cruzando o oceano, eles ficavam sonhando em reencontrar com sua igreja, ficavam imaginando como é que seria a recepção. E quando o navio atraca no porto, eles vêm lá, as pessoas ficam procurando, os seus parentes, procurando as pessoas da igreja, não veem ninguém. E um a um dos passageiros do navio vão descendo, a tripulação desce e fica só o casal ali, não vê ninguém. E descem do navio desolados. Conseguem lá uma carruagem, né, para levá-los para a sua casa, chegam na casa e ficam lá tristes. Ninguém havia esperado-os no porto, depois de anos como missionários. E o marido ficou muito deprimido. E num dia lá, sentado, choroso, a esposa estava mexendo na cozinha, ela vira para o marido e fala: meu bem, por que você está assim, querido? E o marido responde: eu pensei que quando a gente voltasse para casa, ia ter pessoas nos esperando, íamos ter o carinho da nossa igreja, da nossa família. E a esposa vira para o marido e diz: meu bem, nós ainda não chegamos em casa. Onde é a sua casa? A casa daquele que teme a Jesus Cristo é o nosso lar celestial. E estar com Jesus em nossas vidas, Jesus estando no barco, nós temos certeza que um dia vamos chegar lá, no destino que Ele tem para a gente, o céu, o lar celestial. Estar com Jesus no barco é a garantia da vida eterna. Se você ainda não tem essa certeza, que você entregue a sua vida agora para Ele. Faça oração dizendo: Jesus, eu quero convidar o Senhor para morar no meu coração, para ser o meu Salvador, para ser o meu Senhor. Eu quero ter certeza que eu vou ver eternidade contigo. Se você quiser uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, de conforto, ligue para o telefone da paz, você vê os números passando aqui abaixo da tela. Procure ajuda, procure conforto, procure consolo. Se entregue para Jesus, porque quando Ele está no barco, temos certeza que chegaremos no destino eterno. Que Ele te abençoe e te guarde. Que você possa ser cheio da graça, do amor e da paz de Jesus Cristo. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.